Olá, tudo bem? O meu nome é Pedro Júnior e eu estou aqui hoje com mais uma dica para te ajudar a aprender inglês. Se você tem acompanhado meu blog e os vídeos que eu tenho feito, essa dica não é nova para você. Se trata de uma técnica de estudo cujo nome em inglês é Comprehensible Input. No vídeo de hoje eu vou demonstrar como essa técnica funciona na prática. Primeiro, vamos entender o significado desse termo em inglês. Input está relacionado com as atividades de ler e ouvir. Um método de aprendizagem de idiomas baseado no input estimula que você tenha bastante contato com o idioma, lendo e escutando materiais autênticos. Comprehensible é bem parecido com o termo em português. Comprehensible quer dizer que é fácil para você entender. Então, Comprehensible Input quer dizer que você deve estudar materiais que você consiga entender com facilidade. Ou seja, materiais que você consegue entender 90, 95% ou mais das palavras que estão sendo usadas. Esse tipo de conteúdo é interessante porque as palavras e estruturas novas que você encontra, elas não prejudicam a sua compreensão. A partir do contexto e usando a sua intuição, você consegue entender praticamente tudo o que está sendo dito. Essa é a melhor estratégia que eu conheço para aprender vocabulário. Você vê palavras conhecidas sendo usadas de um jeito diferente, num contexto novo. E é legal também quando você encontra estruturas, combinações de palavras que você nunca viu antes, mas que mesmo assim você consegue entender. Porque você conhece o contexto, você conhece o significado das palavras que estão sendo usadas. É fantástico. Tem também as palavras que você não conhece, mas que você consegue identificar o significado através do contexto usando a intuição. Agora eu vou demonstrar como é que funciona essa técnica na prática. Eu vou usar um trecho de um livro que eu estou lendo. Chama-se Conquer Fear e foi escrito por Lisa Jimenez. Esse trecho que eu vou usar está logo no começo do capítulo 7 do livro. Para ajudar você a acompanhar a demonstração, eu vou ler a frase em inglês. Logo em seguida eu vou explicar o que está sendo dito. Bom, vamos começar. Mark and I had just gotten married. We were in love and acting like typical newlyweds. Mark é o marido da escritora. E ela está dizendo aqui que na época os dois tinham acabado de se casar. Eles estavam apaixonados e agindo como típicos. Aqui vem a primeira palavra que eu quero mostrar para vocês. Newlyweds. Eu não conhecia essa palavra antes, nunca tinha visto. Mas pelo contexto dá para a gente determinar facilmente qual é o seu significado. Se eles tinham acabado de se casar, é óbvio que eles tinham que agir como típicos recém-casados. E se você for analisar mais a fundo, analisar mais detalhadamente a palavra, você vê que new é novo, wed vem de wedding, que é casamento, então recém-casado, bem óbvio, não é? Vamos prosseguir. Then, just 2 weeks after we said I do, it happened. We got in our first big fight. Então, apenas 2 semanas depois que nós dissemos, aqui mais uma palavra, I do. Você já deve conhecer essas duas palavras. Você já deve conhecer o significado normal de I do. Aqui essas duas palavras estão sendo usadas num contexto um pouco diferente. Lembra que eles são recém-casados? Esse I do se refere a alguma coisa que eles disseram durante o casamento. Agora me diz o que os noivos falam no casamento. Se tudo correr bem, eles dizem eu aceito. Esse é o significado de I do aqui. Eu aceito. Continuando. It happened, we got in our first big fight. Aconteceu. Nós tivemos nossa primeira grande briga. Prosseguindo aqui com o texto. I can still remember the scene. Eu ainda consigo me lembrar da cena. I yelled something mean. Bom, se você sabe que yell quer dizer gritar, pelo contexto a gente consegue entender. I yelled something mean. Eu gritei alguma coisa. O mean tem vários significados, vários mesmo. Aqui não dá para determinar exatamente qual é o significado, mas dá para saber que é alguma coisa não muito legal de escutar. Alguma coisa malvada, alguma coisa cruel. Marched out of the apartment. Saí marchando do apartamento. Esse trecho aqui ficou um pouco estranho. March é marchar. É só para enfatizar que ela estava com tanta raiva que ela saiu pisando com força no chão. Você já deve ter visto alguém fazendo isso, não é verdade? Slammed the door behind me. Eu não sei se você já percebeu. Pessoas quando estão nervosas têm um tesão por bater porta. Elas descontam na coitada da porta que não tem nada a ver com isso.
E esse é o significado aqui de slam, bater. E é lógico que slam tem outros significados, mas aqui fica bem evidente que o significado dessa palavra na frase aqui é o de bater. E aqui entra uma outra dica que eu costumo dar. É que você não estude apenas a palavra, você estude o trecho na qual ela está inserida. Se você estuda slammed the door behind me, ou só slam the door, você já consegue entender ali como é que usa, como é que a palavra slam é usada quando ela tem o significado de bater. Isso vai te ajudar a diferenciar da palavra slam sendo usada em outros contextos, com outros significados. Bom, continuando. And thought, this must be what divorce feels like. E pensei, deve ser assim que o divórcio parece. Now, I know you are laughing at this. Agora, eu sei que você está rindo disso. But I really felt that. Mas eu realmente me senti assim. You see, my parents never fought in front of us, kids. Veja bem, os meus pais nunca brigaram na nossa frente. Because of that, I believed that couples who fight are couples who split. Por causa disso eu acreditava que casais que brigavam eram casais que... Bom, o split, você já deve conhecer a palavra split. É a mesma palavra usada em banana split. Mas aqui, com certeza, né, é óbvio, é um significado diferente. Você se lembra no parágrafo anterior que ela estava achando que isso era uma situação para divórcio? Que eles iam se divorciar? Então, é o significado aqui. Ela está explicando melhor aqui como ela estava se sentindo. Esse é o significado de split na frase, que é de divórcio, né, separação. Ela acreditava que casais que brigam eram casais que se separavam. Viu só como essas poucas palavras novas que nós encontramos no texto não interferem na nossa compreensão do que está sendo dito? E além disso, você viu a quantidade de palavras que eu já conhecia e que eu tive a oportunidade de rever ao ler esse texto? Pois é, após a leitura desse texto, essas palavras estão ainda mais fixadas no meu vocabulário ativo, de modo que eu vou conseguir me lembrar delas toda vez que eu precisar usá-las. Eu vou conseguir me lembrar do significado delas, da sua forma de uso, ou seja, da forma correta como essas palavras se combinam no texto. E se esse texto estiver associado a algum material de áudio, eu vou poder também me lembrar da pronúncia. Agora, digamos que eu não estivesse lendo esse livro só por lazer, que eu estivesse usando ele para estudar inglês. Eu com certeza não leria esse texto uma única vez. Eu repetiria ele umas 10 ou 15 vezes, pelo menos, ao longo de um período de 1 ou 2 semanas, por exemplo. Dessa forma, em cada leitura, eu estaria revendo, mais uma vez, todas aquelas palavras já conhecidas. Eu estaria também revisando essas palavras novas que eu acabei de aprender. Dessa forma, quando eu encontrar qualquer uma dessas palavras novas, eu serei capaz de entendê-las instantaneamente. E é por isso que eu recomendo que você utilize esse conceito enquanto você está estudando inglês. Porque se você escolher um material que seja, primeiro, fácil de entender, e segundo, que aborde um assunto que seja do seu interesse, você vai ficar tão concentrado na informação que está sendo transmitida, que você vai até mesmo se esquecer que o material está todo em inglês. Bom, é isso por hoje. Eu espero ter sido útil. Eu quero agradecer a sua companhia e a paciência que você teve por me acompanhar até o final desse vídeo. Dá uma olhada abaixo do vídeo, tem uns links que podem ser úteis. Obrigado, até a próxima.